Subir para o momento de classe. Para a ministração da palavra do Senhor, aos pequenos, que Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, saudar os irmãos, graça e a paz. Especial estarmos reunidos aqui nessa manhã, já tivemos um momento de ceia, momento tão especial, tão solene, momento de comunhão, de celebração. E agora então nós seguimos o nosso estudo. O Senhor Deus, por sua providência, me permitiu pregar hoje. Estamos na expectativa da chegada do João. Então, dependendo do dia que ele chegar, a gente vai ter que, né? E 39 semanas. 39 semanas, então estamos aí na grande expectativa. Deus é bom, Deus é maravilhoso, tudo correndo bem, né? Tudo dentro dos conformes. Louvado seja o Senhor. Então, talvez este pode ser o último domingo que o João está aqui na barriga da mamãe. Louvado seja Deus, tantas bênçãos que Ele nos concede. Vamos abrir então, meus irmãos, as Bíblias. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Vamos ler novamente o texto, capítulo 4, versos 1 a 8. Preciosa palavra de Deus diz assim, escute com atenção. Este não é um livro qualquer, esta é a palavra de Deus, é Deus falando a nós. É Deus falando a nós, não é invenção humana, ele se serviu de homens para escrever a palavra, mas o autor é o Espírito Santo, ele conduziu de tal forma, a ponto de que cada palavra que consta aqui é a palavra que Deus, assim, pretendia comunicar a nós. E ela diz assim, Romanos 4, 1 a 8, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua maravilhosa graça em Jesus Cristo. Esse domingo especial, já celebramos a ceia, relembrando este sacrifício pleno do Senhor por nós, e a graça que nos alcança, e agora, Pai, estamos diante da Tua Palavra, que nos ensina, Senhor, verdades tão caras, tão preciosas, sobre quem é o Senhor, quem nós somos, o caminho de salvação que o Senhor providenciou. Então, fala aos nossos corações nesta manhã, continua ensinando, Pai, estas verdades tão importantes a respeito da justificação pela fé, a realidade da graça. Ó Deus, fala aos nossos corações, traz concentração, faz a obra que só o Senhor pode fazer pela presença do Espírito Santo, falando aos corações, iluminando os nossos entendimentos, nossos corações, trazendo convicção de pecados, trazendo consolo, Senhor, trazendo edificação, trazendo louvor para a Tua glória, Senhor. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, essa é a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos continuar aqui o estudo em Romanos. Nós temos estudado esta carta do apóstolo Paulo. Nós já vimos até aqui como Paulo discorre no início ali, os primeiros capítulos, a respeito da universalidade do pecado. A queda em Adão afetou todos, e a coisa foi feia, foi profunda. O pecado, ele é terrível, ele alcança a todos sem exceção, gentios e judeus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas semana passada nós finalizamos o capítulo 13, o texto em que Paulo ressalta a doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo somente. E como esta justificação é uma obra
exclusiva da graça de Deus, fundamentada na obra expiatória de Cristo. Hoje nós iniciamos então o capítulo 4, e o assunto segue sendo a justificação pela fé neste capítulo. Justificação pela fé e não por obediência à lei. E veremos que nessa parte Paulo pretende ressaltar como a sua pregação apostólica, mensagem recebida de Cristo para ser proclamada, a pregação do Evangelho, da justificação pela graça, mediante a fé, encontra respaldo nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Não é uma invenção de Paulo esta doutrina. A salvação sempre foi pela graça, no Antigo Testamento também, mediante a fé em Cristo. Para isso ele cita dois exemplos que ilustram esta realidade, a verdade da justificação pela fé somente. O primeiro trata-se do mais ilustre dos patriarcas, Abraão, e o segundo, o mais ilustre dos reis de Israel, Davi. E o texto então segue argumentando na essência como a justificação não é uma conquista humana, não é uma conquista nossa, mas é uma dádiva de Deus, não é mérito nosso, é graça pelos méritos de Cristo somente. Então vamos observar o texto aqui em partes, procurar também tirar algumas aplicações para as nossas vidas hoje. Vamos lendo o texto aos poucos aqui. Observe ali os versos primeiros, 1 a 3. Paulo diz ali: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então observe, Paulo segue aqui o recurso de escrita, que ele vem utilizando, o diálogo com seu personagem. E podemos entender pelo contexto, esse personagem continua sendo o judeu não conformado à justificação pela graça. O judeu que está incomodado ali com essa ideia de justificação pela fé somente, ele está contrariando, ele não está gostando nada do que Paulo está dizendo. E por isso Paulo argumenta agora à luz das Escrituras, ele volta para a palavra, vamos discutir à luz da Bíblia, volta para a Escritura. Quando tem divergência, voltamos para a palavra que vai dar o norte, é ela que mata qualquer questão. Voltamos para a Escritura sempre. E ele começa então o exemplo, fundamentando a doutrina da justificação pela fé, com o exemplo de Abraão, que ele diz aqui, nosso pai humano, segundo a carne, então, em relação aos judeus. E como sabemos, o patriarca Abraão é muito reverenciado pelos judeus, é um nome de destaque para os judeus, personagem da mais alta estima, o grande patriarca Abraão. E é interessante entendermos um pouco o pano de fundo aqui, meus irmãos, do contexto desta questão, pois havia naquele tempo o ensinamento da parte dos rabinos de que Abraão havia sido justificado pelas obras. A grande obediência de Abraão o tornou qualificado diante de Deus para ele então ser justificado. Era ensinado, era um ensinamento por parte dos rabinos. Então, Abraão era tido entre os rabinos como a síntese da justiça judaica. E como levantam alguns estudiosos, inclusive havia um certo ensinamento dizendo que mesmo antes de Moisés, antes da lei chegar, né, por intermédio de Moisés, Deus havia dado uma espécie de revelação secreta a Abraão, e ele então guardou plenamente a lei do Senhor. Obviamente, ensino não registrado nas Escrituras, mas ensinamento que era difundido. Hendrickson cita, inclusive, o livro de Jubileus, que é um texto apócrifo, ou seja, ele não pode ser considerado como um livro inspirado, ele não consta nem no cânon judaico, mas é um livro que pode nos elucidar aqui o tipo de pensamento que se tinha na época. E ele diz o seguinte: o livro de Jubileus, provavelmente datando do 2º século a.C., minimiza a fraqueza dos patriarcas e contém a afirmação: Abraão foi perfeito em todos os seus atos para com o Senhor e amante da justiça todos os dias de sua vida. Então, entendendo essa questão de pano de fundo,
o judeu inconformado com a justificação pela fé somente poderia trazer o questionamento para Paulo: Paulo, se é justificação pela fé somente, como é que fica o caso de Abraão? Abraão foi justificado pela sua obediência, né? Grande destaque, um grande exemplo de obediência diante de Deus. Então Paulo traz o exemplo de Abraão, ensinando que não, segundo as Escrituras Sagradas, não é esse o ensinamento, né? Então, ficando com a palavra, mas não com a tradição rabínica, segundo as Escrituras, Abraão é exemplo da justificação pela fé. Por isso ele diz: se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então, se foi por obras, se foi realmente por méritos, Abraão teria motivo para se orgulhar, para se vangloriar diante dos homens, ao se comparar aos outros, às demais nações, como muitos judeus legalistas, falamos sobre isso, se orgulhavam dos seus distintivos e de sua suposta obediência à lei em comparação aos pagãos gentios. Porém, não é assim diante de Deus. Não é assim diante de Deus. Do ponto de vista de Deus, Abraão não tem motivo de se orgulhar por sua suposta obediência. Por quê? Porque ele era um pecador, como qualquer outro. Mas ele foi reputado como justo pela fé, não por obediência, conforme as Escrituras. Lembremos que quando Abraão foi chamado por Deus, ele estava inserido no contexto de sua família, que era idólatra, na região da Mesopotâmia. Texto interessante lá em Josué, livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, diz: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses, contexto da idolatria. E aqui em nosso texto, então, Paulo deixa claro como que se deu a justificação de Abraão, conforme a Escritura. Paulo cita: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Temos aqui a citação de Gênesis capítulo 5, versículo 6. Em qual contexto ocorre esse texto citado de Paulo aqui, meus irmãos? Gênesis 15, 6. Você lembra da história? Você lembra da história de Abraão? Começa lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Quando Deus se revela para Abraão, quando ele vivia ainda na Mesopotâmia como pagão. Deus se revela a Abraão. Deus soberanamente vem e se revela a Abraão. E Deus disse a Abraão que ele deveria deixar a sua terra e parentela e ir para uma terra desconhecida que Deus lhe mostraria. E então Deus faz as promessas. As promessas lhe concederiam uma terra e uma descendência pela qual Deus abençoaria todas as nações. Abraão creu na palavra de Deus, obedeceu e saiu da sua terra. O tempo passou, Abraão peregrinou pela terra, sua esposa Sara era estéril, eles não tinham filhos, estavam envelhecendo, e então novamente o Senhor vem a Abraão, reforçando a promessa, a respeito do filho da promessa, Isaque, que viria conforme a sua descendência. Vamos ler o texto lá, Gênesis capítulo 15, pegando o contexto, Gênesis 15, versos 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu na palavra de Deus, mesmo contra as circunstâncias, mesmo contra as aparências. Abraão creu na promessa, Abraão creu no filho da promessa.
e isso lhe foi imputado, veja, isso lhe foi atribuído para a justiça. E é interessante porque a Escritura deixa claro que a fé de Abraão não foi perfeita, ele fraquejou na fé. Ele fraquejou em certos momentos, a Escritura deixa claro, tentou dar um jeitinho, ajudar Deus em relação ao filho que não chegava na questão de Ismael, mas foi uma fé verdadeira, uma fé genuína. Ele creu no Senhor. E não diz aqui, o texto não diz, Abraão obedeceu a palavra de Deus e isso lhe foi atribuído com justiça. Não diz isso. Não diz isso, que Abraão guardou a lei e isso lhe foi atribuído como justiça. Diz que Abraão creu em Deus, creu nas promessas de Deus, que se revelou a ele. E Deus considerou Abraão justo com base na fé que ele teve. Então Abraão creu que Deus enviaria alguém, um descendente seu, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. E isso sabemos, aponta para quem? Quem é o descendente? Cristo. Descendente prometido que chega para abençoar as famílias da terra. Paulo fundamenta isso lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ele diz ali, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então Abraão foi salvo pela fé, Abraão foi justificado por meio da fé, da mesma forma que nós somos. A diferença é que ele creu no Messias que viria, no Messias prometido, no Messias prefigurado, ainda não plenamente revelado. Nós cremos no Messias que já veio, que estabeleceu definitivamente a aliança da graça, a nova aliança, derramando o seu sangue na cruz à luz do Novo Testamento. Então nós somos herdeiros de Abraão, herdeiros espirituais de Abraão, herdeiros do Pai da fé, participantes do povo da aliança, quando cremos no Evangelho, quando cremos no descendente prometido a Abraão, que é Cristo, e este Cristo já veio. Então esse é o argumento de Paulo aqui. Abraão foi justificado, teve pecados perdoados, a justiça de Cristo imputada em sua conta, através da fé que ele teve na palavra, na promessa de Deus, não por sua suposta obediência à lei. É claro, meus irmãos, que Abraão demonstrou atos de obediência à palavra de Deus muito significativos. Porém, isso ocorre como evidência da sua justificação e não como merecimento para a justificação. Aliás, esse é o destaque que Tiago dá em sua epístola, porque Tiago cita o exemplo de Abraão também. E às vezes parece que eles estão se contradizendo. O que Tiago está falando, o que Paulo está falando, mas obviamente não há contradição nos ensinos. Abraão foi justificado somente pela fé. Porém, a ênfase de Tiago é diferente, no sentido de que a justificação pela fé de Abraão foi genuína, ela foi evidenciada pelas obras de obediência que ele demonstrou em sua vida pela graça de Deus. Então, Tiago está ressaltando isso, como nós já falamos, que a fé genuína é sempre acompanhada de frutos, de boas obras que glorificam a Deus. Nesse sentido, a fé sem obras é morta. Então, depois de fundamentar biblicamente aqui com o exemplo de Abraão, o apóstolo traz a explicação, avançando no nosso texto, traz a explicação fazendo um contraste entre os dois sistemas de salvação. O sistema proposto pelos judeus legalistas, a salvação por obediência à lei, e na essência, em resumo, nesses versículos 4 e 5, versículo 4, em resumo, nós temos aqui o que explica todas as religiões espalhadas no mundo. Na essência, as religiões inventadas pelo homem, que dizem sempre aquilo que o homem deve fazer para alcançar a divindade, a iluminação superior, em contraste com o Evangelho, que é exatamente o oposto. É o sistema de salvação por graça, mediante a fé naquilo que Deus fez por nós em Cristo, e esse é o único e verdadeiro caminho de salvação. Vamos ler ali o texto, versos 4 a 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Então, Paulo usa aqui a metáfora do trabalho, no contexto do empregador e empregado. Porque quando chega no final do mês, o empregado trabalhou direitinho, cumpriu a sua carga horária, ele deve receber o seu pagamento, o seu salário. E eu pergunto, esse pagamento é um favor do chefe para o funcionário? Não, é obrigação. Estava acordado, né? Aquela carga horária, aquele trabalho deveria ser feito, então é uma obrigação, é dívida, como Paulo fala aqui. Então a ilustração de Paulo, perceba aqui no verso 4, diz respeito ao sistema de salvação por obras, diz respeito a todo aquele que pensa que pode alcançar o favor de Deus com esforço próprio. Eu vou fazer por merecer, eu vou trabalhar direitinho e depois Deus fica me devendo. E a pessoa se esforça para ser correta, ajuda os pobres, segue os ritos religiosos, paga promessa, e no final fica esperando o seu pagamento da divindade. Mas perceba como nessa lógica, na religião baseada no desempenho humano, Deus acaba se tornando uma espécie de devedor. Se a pessoa se esforça e faz as coisas certinhas, no final, Deus fica obrigado a pagar com salvação ou bênçãos. E o ensino completamente contrário às Escrituras. Não faz sentido pensar em Deus como nosso devedor, como se Ele tivesse a obrigação de dar alguma coisa boa para o homem, sem ser por pura graça e misericórdia, porque as Escrituras são absolutamente claras, ensinando que todos os homens são pecadores. Nós somos a raça que em Adão virou as costas para Deus, quebrou a sua lei, ofendeu a sua santidade, então nós não merecemos nada diante de Deus. Nada. Nós merecemos sim a sua justa ira, como nós já aprendemos. Nós merecemos sim o justo castigo pelos nossos pecados, como nós já aprendemos. E todos pecaram, todos estão diante desta realidade. Nós merecemos o inferno, diante da santidade de Deus, diante da glória de Deus, né? Diante da grandeza de quem foi ofendido. E meus irmãos, como é difícil o homem religioso entender isso. Como é difícil o homem natural entender isso. Por isso é comum, por exemplo, quando você pergunta para alguém sobre salvação, ouvir respostas do tipo, olha, né, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal aos bichinhos, eu venho de boa família, eu vou na igreja de vez em quando, eu não sou tão desprezível que nem o meu vizinho. Traz no coração aquela reserva. Não, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou perfeito, mas no fundo tem alguma coisa que me destaca dos outros. No fundo tem alguma coisa que eu posso fazer. E isso expressa o quê? Confiança em quê? Confiança em quê? Em si mesmo. Meu desempenho, os meus méritos. Mas o que a Escritura está ensinando é que isso é insuficiente. Por mais que você faça, sempre será insuficiente. Nesse sentido de tentar ganhar, tentar conquistar, tentar barganhar com Deus, um lugarzinho no céu, sempre será insuficiente. E, obviamente, esse não é o caminho do Evangelho. Paulo destaca o caminho do Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 5, esse versículo é muito precioso, ele é muito precioso. Olha o que ele diz, ao que não trabalha, ou seja, aquele que não faz nada por merecer, não tem mérito nenhum, só merece o inferno, pois é ímpio, é pecador. Este recebe a salvação somente por meio da fé, porém crê naquele que justifica, crê em Deus, crê na palavra de Deus, crê naquele que justifica o ímpio, e o ímpio nós podemos entender aqui, incluindo Abraão, pelo contexto, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E como que Deus pode então justificar o ímpio, que somos você e eu, sem manchar a sua justiça? Nós vimos isso semana passada, o fundamento da nossa justificação é Cristo, a obra que Ele fez, o sangue derramado na cruz, o sacrifício substitutivo, a propiciação. Como o apóstolo Pedro também vai dizer, o justo, que é o Senhor Jesus, pelos injustos que nós somos para nos conduzir a Deus. Então perceba, a doutrina da justificação tem a ver com imputação.
que significa atribuir, considerar, colocar na conta de. Então, quando você crê em Cristo, você deixa de confiar em si mesmo. Você reconhece, bom, tá, a Escritura está ensinando isso aqui, realmente, eu não posso fazer nada para ser salvo. Então, você confessa, você é pecador, você se arrepende e você volta para Cristo. Eu preciso de Cristo, eu preciso dele, eu entendo o que ele fez na cruz, eu clamo por ele, eu creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que ele ressurgiu dentre os mortos, ele está vivo, eu dependo dele. Quando você crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador, todos os seus pecados foram imputados, foram considerados por Deus como se fossem de Cristo. E assim, a nossa dívida foi paga completamente na cruz, perdão completo, todos os pecados, passado, presente e futuro, ainda os pecados que vamos cometer, todos já pagos lá na cruz. Você tinha uma dívida que não poderia pagar, mas Cristo veio e pagou por você. E não apenas isso, porque justificação não envolve apenas perdão, não é só cancelar a dívida, mas tem a ver com justiça atribuída a nós, a justiça de Cristo que nunca pecou, e Jesus cumpriu a lei com perfeição. Essa justiça é creditada na sua conta, é um crédito eterno de justiça. Você nunca mais vai entrar no vermelho, usando ainda a metáfora financeira. Seu futuro está garantido. Tudo mediante a fé em Cristo somente, pela graça de Deus somente. E lembremos, meus irmãos, que até mesmo esta fé é concedida, é obra da graça. Nós temos sim a responsabilidade. Você é responsável por entender o Evangelho e responder com arrependimento e fé. É sua responsabilidade aqui. Confessar. Você precisa. Então você busca a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvirmos a palavra de Cristo. Então envolve a nossa responsabilidade aqui, de buscarmos, de nos aprofundarmos, de realmente nos rendermos ao Cristo das Escrituras, confiarmos nele. Porém, isso só vai acontecer de forma genuína, na sua vida, na minha vida, se for pela graça de Deus, pela ação de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 a 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, que é exercício nosso, mas isto não vem de nós, olha a origem dela, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Maravilhosa graça, como cantamos nesta manhã, não temos mérito nenhum, a glória é toda de Deus. Avançando, meus irmãos, vamos observar que Paulo destaca outro exemplo da justificação. Então, Abraão é exemplo de justificação pela fé. Outro exemplo, Davi, ocorre com o rei Davi. Versos 6 a 8, ele diz assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nós temos aqui a citação do Salmo 32. E qual o contexto do Salmo 32? Você lembra? Qual é o contexto desse salmo? Esse é um dos salmos que trata do arrependimento de Davi, após o adultério com Batseba, e ele ter forjado a morte de Urias, o seu esposo. E Davi destaca nesse salmo a sua experiência de arrependimento. Como foi a sua experiência de arrependimento até ele confessar o seu pecado e em consequência, a felicidade do perdão e da restauração da sua comunhão com Deus por meio do arrependimento e da fé. E essa experiência foi tão marcante na vida de Davi que ele chega a destacar aqui que a maior felicidade que um homem pode ter neste mundo caído é ser perdoado. É ser justificado diante de Deus e assim ter comunhão com Ele. Ter a sua relação com Deus restaurada. Essa é a maior bem-aventurança. E ele diz ali: bem-aventurados, como são felizes. A palavra ela ressalta isso, como são felizes aqueles cujas iniquidades são perdoadas. E meus irmãos, nós sabemos disso, né? Quem realmente entendeu a gravidade dos seus pecados, sentiu o peso esmagador da culpa, a consciência atuando com força, o merecimento apenas da ira de Deus,
reconhece esta verdade sublime. Como é feliz o homem que tem perdão. E Davi fala aqui de iniquidades perdoadas, e o termo hebraico no Salmo 32, traz a ideia de iniquidades carregadas, iniquidades levadas embora. E a linguagem remete ao dia do Yom Kippur, o dia do perdão, dia instituído na antiga aliança, um dia muito solene, muito importante para a nação de Israel. E havia um momento especial naquele dia, em que o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça de um bode, confessava os pecados do povo de Israel, e então aquele animal era enviado para o deserto, simbolizando que os pecados estavam sendo levados embora. Isso está registrado lá em Levítico capítulo 16. E Davi fala aqui também de pecado coberto, cujos pecados são cobertos. Havia também um cordeiro sem defeito que era morto, e o sangue deste cordeiro era aspergido sobre a tampa da arca da aliança, que era chamada de propiciatório, como falamos semana passada, e dentro da arca estavam as tábuas da lei, ou seja, a lei que, dentre outras funções, aponta os nossos pecados, era coberta com o sangue do cordeiro. E, meus irmãos, à luz do Novo Testamento, essa simbologia apontava para quem? Para quem que aponta essa simbologia? Cristo. Cristo. Senhor Jesus é o Cordeiro definitivo de Deus, que carregou de uma vez por todas os nossos pecados na cruz, levou embora a nossa culpa, pagou a nossa pena, nós que cremos nele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Como hoje celebramos a ceia do Senhor, rememorando, relembrando esta obra bendita, gloriosa, totalmente suficiente, totalmente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a graça. E assim se destaca aqui nesse exemplo, meus irmãos, também como Davi foi justificado pela fé no Messias, como nós somos. Só que a diferença dele é que o Messias prefigurado, o Messias que viria, prefigurado no sistema de sacrifícios, nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. E o exemplo de Davi ressalta ainda mais, por assim dizer, a verdade de como Deus justifica o ímpio, o pecador, mesmo aquele que comete pecados gravíssimos, pois conforme a lei, Davi deveria ter sido morto, pois a pena para o adúltero e assassino era a morte. E como que fica a justiça de Deus? Ficou manchada? Deus fez vista grossa para os pecados de Davi, afinal de contas ele era rei? Obviamente que não. A justiça foi satisfeita na cruz. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz, pois Cristo, o grande filho de Davi, da descendência de Davi, veio e tomou o lugar do Davi pecador e pagou a sua pena. E veja, Davi na prática sofreu as consequências do seu pecado, a criança do adultério morreu, sim, os pecados trazem consequências, teve que lidar com dificuldades familiares, né, em virtude do seu ato, mas com certeza foi plenamente perdoado. Plenamente perdoado, mediante o seu arrependimento e fé, Davi não foi abandonado por Deus, pois Cristo sofreu a dor do abandono em seu lugar, lá na cruz. E o exemplo de Davi é muito consolador, principalmente para aqueles que trazem na bagagem da vida pecados vergonhosos, escandalosos, passado tenebroso, que teimam em voltar à memória, pecados graves. E nesses casos, o tipo de pensamento que pode surgir, a tentação que pode surgir é questões do tipo: acho que o meu caso não tem mais salvação, eu acho que não tem mais perdão para mim, eu fui fundo demais na perversidade. No meu caso não tem mais conserto, acho que para mim não adianta, fim de linha, acabou, não tem como, você chegou ao fundo do poço, pensamento errado, maligno inclusive. Meus irmãos, não existe pecado que não possa ser perdoado, para aquele que se arrepende e se volta para Cristo. Não existe pecado que não possa ser perdoado
para aquele que se arrepende e se volta para Cristo, como aconteceu com Davi, e isso pela graça do Senhor. Então, conforme o rei Davi, esta é a maior felicidade que alguém pode ter, ser contado entre aqueles a quem o Senhor jamais imputará pecado. É uma afirmação fantástica, jamais, nunca. Pelo contrário, Deus atribui justiça, independentemente de obras, a todos os que creem somente em Cristo, e essa é a salvação pela graça. Este presente incomparável nos é dado, que é o próprio Deus, pois pela obra de Cristo na cruz, nós somos reconciliados, nós somos feitos filhos pela adoção, nós temos comunhão com Deus, nós desfrutamos agora desta relação viva com Deus, que é o nosso Pai, e nada mais pode nos separar do seu amor, absolutamente nada. Tudo isso em virtude da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Concluindo, meus irmãos, duas lições aqui que podemos, retiramos deste texto. Conforme vimos, a justificação sempre foi pela graça somente, a justificação sempre foi mediante a fé em Cristo somente. Os exemplos de Abraão e Davi demonstram aqui como a justificação pela fé é o único meio pelo qual Deus proporciona salvação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto para judeus como para gentios. No Antigo Testamento, pela fé no Messias que viria, prefigurado, ainda não plenamente revelado. No Novo Testamento, o Messias plenamente revelado, Cristo, que veio e consumou a nova aliança. Somos salvos por este bendito Salvador. E além disso, o exemplo dos dois, Abraão e Davi, destaca como todos necessitam de Cristo e a sua obra para a salvação. Seja o sujeito reconhecido por ter uma moral elevada, reconhecido por sua obediência, quanto o que comete pecados mais grosseiros, escandalosos, como ocorreu com Davi, todos necessitam de Cristo e todos podem encontrar salvação somente em Cristo. E uma palavra final aqui então, para você, porventura, que ainda não está em Cristo, está ouvindo coisas, talvez sejam coisas novas, coisas que você está aprendendo aqui, mas está entendendo à luz dessa carta preciosa de Paulo aos Romanos, como que o Evangelho não é para gente boa. O Evangelho não é para quem se acha justo, certinho, bonitinho, cheiroso, não é. O Evangelho é para pecador, dos piores, aqueles que reconhecem. O Evangelho não é para aqueles que se acham melhores do que os outros. O Evangelho é para aqueles que reconhecem a pobreza em que se encontra, a miséria, a realidade do seu pecado que é diante de Deus. O Evangelho é para estes. Então, se você está convicto hoje que você é um pecador, caiu a ficha, que merece somente o juízo de Deus, crê em Cristo. Hoje é dia de salvação. Nós estamos aprendendo aqui em Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Venha a Cristo hoje. Ouça que maravilha, ouça as boas novas de salvação. Você pode ter perdão pleno para todos os seus pecados. Venha a este Salvador hoje. Olhe para a cruz e comece a pensar na cruz. Olhe, procure entender o que lá aconteceu. Veja, há poder suficiente no Filho de Deus para te salvar completamente. E é somente em Jesus que você pode ter uma vida não melhorada, não mais arrumada, uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova vida para a glória de Deus. Se você tem dúvidas ainda sobre o Evangelho, sobre a salvação, venha conversar comigo. Traga os seus questionamentos. Seja sincero, traz dúvidas, venha, fala. Nós queremos começar também o cristianismo básico, onde nós estudamos os pilares da fé. Venha conversar comigo, pastor Douglas, queremos orar com você. E uma palavra para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que já está em Cristo hoje, entendendo a sua miséria e a graça maravilhosa do Senhor Jesus. À medida que avançamos, reflita sobre a sua vida, à medida que avançamos neste estudo sobre a justificação, reflita a respeito da sua vida.
Está você assimilando cada vez mais a sua dependência da graça? Está você entendendo a sua profunda dependência da graça de Deus? E uma das maiores evidências deste assimilar é crescimento em humildade. Humildade. Você tem se tornado menos orgulhoso, menos orgulhosa? E mais voltado para a gratidão, para o louvor, para amor ao próximo, reconhecendo que cada boa dádiva recebida você não merece. Você não merece. Às vezes a gente fica, né, com esse senso de eu mereço o meu direito. Não, você não merece. Você não merece. Cada boa dádiva é graça de um Deus assombrosamente bondoso. Nós perdemos isso de perspectiva. É graça de Deus, começando pelo ar que você respira. É graça. O que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não houvesse recebido? E claro, a maior bênção de todas, a salvação, a justificação pela fé. Mas veja, você não creria no Evangelho se não fosse a graça soberana de Deus. Não é porque você foi mais esperto, não é porque você veio de uma família cristã, não, nada disso. Você não creria. Você não creria se não fosse a graça de Deus, iluminando o seu entendimento, abrindo o seu coração. Você entende isso? Usando a linguagem de Efésios, você permaneceria morto, morta, em seus delitos e em seus pecados. Então, meus irmãos, se hoje estamos crendo no Senhor Jesus, amando o Senhor Jesus, isso deve estar bem claro, deve estar bem marcado em nós. É a graça do Senhor somente. É a graça do Senhor somente, atuando em nós, nos dando bênçãos incomparáveis, sem medida. Louvado seja o nome do Senhor, toda a glória seja dada a Ele. E é o próprio Deus que, em última instância, sustenta os seus filhos na fé até o fim, até o fim. Por isso devemos afirmar, juntamente com o apóstolo Paulo: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu finalizo aqui com as palavras do grande pregador Spurgeon. E ele diz assim: você deverá ser são na fé, saudável na fé, se você aprender a soletrar esta frase: ao Senhor pertence a salvação. E se você sentir isso em sua alma, você não vai se orgulhar, você não pode. Você lançará tudo aos seus pés, confessando que você não fez nada, salvo o que Ele lhe ajudou a fazer, e portanto a glória deve ser do mesmo ao qual pertence a salvação. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus de graça. Te louvamos, ó Deus, que justifica o ímpio. Justifica o ímpio, Senhor. Está escrito na Tua palavra: o Senhor justifica o ímpio. E nós cremos na Tua bendita palavra, Senhor. Não haveria nenhuma chance, Senhor, porque nós somos miseráveis pecadores. Ó Pai, traz convencimento, traz compreensão do Teu Evangelho sobre as nossas vidas. Quebranta-nos, ó Deus, dá-nos a graça do arrependimento, dá-nos a graça de uma fé que cresce no Teu Filho amado, Jesus Cristo, que possamos contemplar a glória do Senhor, a beleza de Sua santidade, a grandeza do Seu amor, da Sua compaixão. Possamos ser movidos assim, ó Deus, para uma fé que obedece, mas sempre lembrando, Senhor, não vem de nós, é Tua graça, e o louvor deve ser do Senhor, sempre, sempre. Então nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas aqui nessa manhã, reconhecendo a bendita graça, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Que possamos entoar cânticos aqui, Senhor, realmente constatando, assimilando essa verdade. Foi graça, Senhor. Foi graça, maravilhosa graça, favor imerecido. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a glória. E nós expressamos aqui, Senhor, a nossa completa dependência da permanência na fé. Não podemos por nós mesmos, ó Deus. Não podemos. Em nenhum ato de obediência, nada, Senhor, se o Senhor não sustentar a nossa fé.
e coletivamente também como igreja, Senhor. Se o Senhor não nos sustentar, a obra não continua, a obra é Tua. Então esse é o nosso clamor, que assim continue, Senhor, esta obra, dando glórias a Ti, Senhor, e na dependência de Tua graça, pela fé em Jesus somente. É assim que nós oramos no nome dEle. Amém, Senhor. Amém.